Já estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho para iniciarmos. A gente atrasado, tá vendo? Quem? Eu já entrei atrasado. Uma. Tá aqui, iniciar transmissão, convidar. Não precisa nada. Só se quiser convidar alguém. Alguém mais entrou aí. Silvani, boa noite. Você é pontual, hein, Silvani? Tudo bem? Oi, Yara. Enquanto a gente tem um tempinho, eu vou aqui dando boa noite para cada uma de vocês aí. Silvani, Yara, boa noite, tudo bem? Já estamos em 4. Quem que tá aí? Eu não sei quem é o quarto, mas tá aí, não sei quem é. Nós dois. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Eu estou escutando aqui na janela aqui o barulhinho da chuva. Ô, seu Francisco, boa noite. Tudo bem com o senhor? Muito bom. Estamos aqui nos preparando para mais uma noite, mais uma oportunidade, né, de a gente tentar compreender um pouquinho aí a nossa doutrina. E nosso frio tá demais aqui também. Até que aqui em São Paulo, São Bernardo tá bom, pior tá lá no sul. 4 graus, 3 graus, sensação térmica de -1, lá o bicho tá pegando. Oi? Tá nevando. E já tá até nevando lá, conforme aqui a minha assistente aqui. Iracema, boa noite, dona Iracema. Boa noite a todos também. Vou esperar mais um pouquinho, são 8 horas, mais um minutinho só pra gente ter mais algumas pessoas aí. É que tá frio, né? Não dá nem para ligar o celular e na live aí pra gente iniciar. Mas vamos lá, eu tô agasalhado aqui, ó. Tô até o pescoço aqui. Mas é gostoso, né? Ter um aconchego da casa da gente é muito bom, muito gostoso. E ter a oportunidade de estar fazendo esse trabalho aqui mais gostoso ainda, né? Muito bom. Ainda bem que ainda nós estamos conversando só. Bom, pelo menos que eu estou vendo aqui são apenas nós lá do recomeço. Acho que não tem mais ninguém fora da nossa casa. Mas vamos lá. Vamos iniciar então? Estão dispostos? Olha a dona Sueli aí com o guarda-chuvinha dela aí. Eita, nós. Dona Marluce, boa noite. A senhora também não falha. Seja bem-vinda. Enfim, sejamos todos bem-vindos em mais uma oportunidade que nos é dada para esclarecermos e aprendermos juntos sobre a doutrina kardecista, sobre os ensinamentos de Jesus. Hoje, dia 20 de agosto, quinta-feira, aqui estamos na cidade de São Bernardo, próximo à nossa casa Recomeço,
É um grupo Fraternal Recomeço que está no bairro do Jordanópolis, também aqui em São Bernardo. E, como de costume, nós tivemos a nossa live lá na segunda-feira, onde apresentamos bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho, né? Evangelho segundo Allan Kardec, segundo o kardecismo, Allan Kardec. Oi, Cida, boa noite. A Cida. Seja bem-vinda também. Minha prima, né? Eu posso chamá-la de prima, Cida? Você me permite? A gente tem um carinho especial pelos parentes, a gente fica muito distante. E às vezes a gente aí tem oportunidade de se reencontrar. Eu me sinto sozinho aqui nesta tela, mas vamos fazer o quê? Faz parte. Então, eu, como estava dizendo, nós vamos dar uma repassada no Evangelho que nós falamos, que nós ouvimos na segunda-feira passada, sobre o capítulo 9. E eu vou tentar aqui, em poucas palavras, tentar resumir, para que a gente possa ter a oportunidade de trocarmos algumas informações, darmos a oportunidade das perguntas, falarmos um pouquinho sobre aí a nossa doutrina. E depois, no finalzinho, eu queria, antes de nós encerrarmos a nossa noite, eu queria falar um pouquinho sobre a casa, sobre a doutrina um pouquinho, para que as pessoas que não nos conhecem possam nos conhecer melhor, né? E assim a gente continua a divulgação. Vamos lá, pessoal. Então já estamos aí com quase 10 pessoas. Já dá para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Vamos chamar de bate-papo, né? Onde nós estamos fazendo aqui o nosso evangelho. Eu entendo, eu vejo que ultimamente várias casas espíritas estão fazendo o mesmo procedimento, estão comentando, né, fazendo aí as lives, que isso tem tido um trabalho muito, muito interessante da divulgação. E nós estamos assim bem contentes por isso, porque nós nunca tivemos tanta oportunidade de divulgar a nossa doutrina. Inclusive, eu não sei, a gente aqui não tem essa visão, mas muitos de nós aqui, inclusive, estamos em outros estados, em outras cidades fora de São Paulo, e até acho que de Portugal, que tivemos uma senhora, né, que esteve conosco. Então, quando vocês quiserem, quem está fora do estado, de São Paulo, quiser colocar de onde está assistindo, é interessante para a gente ter uma ideia da nossa divulgação, para que a gente conheça um pouquinho de cada um e do estado, até de um país, né, de onde quer que esteja. Muito boa noite, Maria Emília Araújo. Boa noite, paz e luz para todos nós, que assim seja. Então vamos lá. Eu estou aqui comentando sobre o capítulo 9 e vamos dar continuidade, né? Este capítulo, ele é um capítulo que mexe muito com os nossos sentimentos. Ele fala, ele dá o segredo que Jesus nos transmitiu aí há alguns anos atrás. Ele nos mostrou, de uma certa forma, qual seria o melhor caminho que nós teríamos que seguir aqui na Terra. Qual seria a melhor forma de nós conduzirmos as nossas estadas aqui no planeta de uma forma mais proveitosa. Então, ele diz lá ali, né, que bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E coloca, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Para quem ainda não conhece a doutrina, e para a gente dar uma reforçada a respeito desse comentário, que foi de Mateus, capítulo do versículo 5, onde na codificação da espiritualidade dos nossos irmãos de luz, o que ele quer dizer com isso? Que
Como naquele capítulo anterior falamos do desenvolvimento do nosso planeta Terra, ele está evoluindo, ele está se transformando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Obviamente, nós estamos na mesma situação de evolução. E se nós acompanharmos esta evolução e iniciarmos essa transformação para um planeta de regeneração, onde a pacificação, onde os mansos, aqueles que tiverem, né, a mansitude de estar ainda em volta desse planeta, nós vamos habitar com nossas idas e vidas até o momento que nós aqui retornaremos. Então é isso que ele quis dizer. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Possuirão a terra no momento certo, onde estas características farão parte do planeta. Então a interpretação é essa, de acordo com a nossa, né, com a doutrina kardecista. Porque não há como você fazer agora, nesse instante, ainda nos falta estas características. Ainda nós não somos dotados de boas atitudes. Temos muitas falhas para ainda nós nos corrigirmos. Então, é isso que Jesus quis dizer há 2000 anos atrás. E hoje, melhor dizendo, há 200 anos atrás, quando Allan Kardec nos deu esse presente da codificação da passagem das mensagens de Jesus, melhor hoje conseguimos interpretar. E ele começa, né, ele diz que esse bem-aventurados vem com características da doçura, da moderação, da mansidão, da afabilidade e principalmente da paciência. São sentimentos, são modos que nós estamos buscando. Estamos nos preparando para conseguir chegar nessa excelência. Sermos mansos, sermos pacíficos, moderados, porque nós ainda temos os nossos prontos. Eu costumo dizer que é fácil de nós entendermos o que Jesus está dizendo. Agora, eu estou aqui calmo, sentado, tranquilo, né? Mas se alguém vem aqui me dá um chute no pé, ou pisa no meu pé, ou faz algo que me tire um pouquinho dessa tranquilidade, eu já realço, eu já apresento o meu íntimo, aquilo que eu carrego dentro de mim, que nós carregamos dentro de nós, e que de todas as maneiras estamos tentando mudar isso, nós estamos buscando eliminar esses sentimentos que nos acompanham em nossas jornadas. E é por isso que nós precisamos entender e onde a gente aí vem toda semana batendo muitas vezes dessa tecla, porque é uma continuação do próprio capítulo do Evangelho, onde ele dá ali todas as passagens de uma forma onde é claro a nossa transformação. É clara a intenção de que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, nós precisamos nos transformar, nós precisamos mudar o nosso seletor, nós precisamos compreender melhor as mensagens de Jesus, para que nós possamos um dia realmente habitar este planeta de acordo com o que ele está se apresentando e se apresentará daqui a alguns anos, ou daqui a um século, não sei quanto tempo ainda vai levar, para que o nosso planeta se transforme. Sinais de transformação são óbvias, são claras. Agora, sinais de transformação do povo, nós, espíritos que estamos encarnados, muitos de nós ainda não compreendemos isso, não entendemos isso. E ficamos ali batendo. E é através do Evangelho, das palestras,
que nós alcançamos e buscamos essa melhora, buscamos e nós começamos a entender a reforma íntima. O grande desafio nosso hoje, eu entendo como a nossa reforma íntima, porque ela é a que vai nos conduzir por uma vida melhor. E ele coloca de uma forma assim, tem uma passagem aqui que ele coloca que muitas vezes, deixa eu ver aqui, a afabilidade e a doçura. Ele, inclusive, nos chama a atenção porque muitas vezes nós nos apresentamos de forma dócil, nos apresentamos de forma muito, assim, de uma forma bem doce, mas dentro da gente carrega um veneno, vamos dizer assim, uma maldade maior. Como é que eu posso explicar isso assim? Me perdoe se alguém usa muito essa expressão querido, né? Oi, querido, oh, meu amor, e você percebe que aquela expressão não vem de dentro do coração. É assim, como se estivesse chamando atenção, ou como tivesse colocado uma palavra doce para um momento difícil, ou transmitindo que não é realmente o que se sente no coração. E muitas vezes a gente, como foi dito no parágrafo, no capítulo anterior, muitas vezes a gente acaba no pensamento errando mais do que a gente possa imaginar. E um fator importante que machuca muitas vezes machuca, é a nossa palavra. Quando a gente acaba por expressar num momento difícil, num momento onde a gente não consegue ter o autocontrole e a gente acaba dizendo coisas que não deve para outrem. Isso é terrível, porque machuca muito mais ainda, porque nós verbalizamos muitas vezes os nossos sentimentos. E nós temos que tomar cuidado com isso, na forma de nós colocarmos, de expressarmos, e muitas vezes na forma oculta de nós também nos expressarmos. Porque se nós alcançarmos a doçura, se nós alcançarmos esses sentimentos que Jesus está nos colocando, nós não estaríamos falando desta forma agora aqui. Eu não estaria mostrando um palavreado que a gente usa muitas vezes para ofender alguém. Porque nós temos que entender que nós, a partir do momento que eu evitar de prejudicar alguém, seja até por palavras, por fofoca, por mentiras, por vaidade, tem uma infinidade de situações que nós acabamos prejudicando pessoas e muitas vezes até afundando determinadas pessoas pela nossa ferocidade, pela nossa raiva. A gente tem os sentimentos de transmissão dos bons pensamentos, nós temos esse dom que Jesus nos deu de transmitirmos as nossas vontades, tanto para o lado bom como do lado ruim. Então, existe aquele velho ditado, né, que tudo que a gente transmite, tudo aquilo que a gente quer para alguma pessoa, aquilo, de uma certa forma, retorna para nós. Muito mais se aquela pessoa da qual eu estou ofendendo, que eu estou prejudicando, está melhor preparada, ou com uma luz, ou com o sentimento de paz e tranquilidade, essa aí, se eu mandar uma coisa negativa, volta para mim na mesma hora. E é aí que a gente usa algumas das nossas expressões, onde a gente fala, né? Orai e vigiai, vigiai e orai. Porque a gente, de uma certa forma, se defende muito desses pensamentos e do verbo que nós emitimos, prejudicando alguém. Então nós temos que entender que nós precisamos deixar de prejudicar alguém.
Nós temos que, a partir de um momento da nossa reforma íntima, a partir de um momento de transformação de cada um de nós, a gente deixa de falar coisas ofensivas e aquilo reverte para nós de forma positiva. E nós nos sentimos muito melhores. Nós nos colocamos de uma forma, quando esse sentimento que nós estamos aí trabalhando para melhorar, isso nos dá o retorno. É aquilo que, então, se eu transmitir algo ruim, volta ruim. Se eu transmitir algo bom para alguém, o que volta para mim? Coisas boas. E com isso, eu começo a me tornar pacífico, eu começo a me tornar aquilo que Jesus colocou, manso, doçura. Existem formas até de se falar, de se expressar com alguém. Quantas vezes muitas pessoas, e é isso que vai falar um pouquinho lá na frente, da cólera. Quando nós estamos num estado colérico, a gente não pensa, a gente sai de nós, a gente ofende, fala, grita, xinga e não quer nem saber. E nesse instante é o que nós transmitimos, é aquilo que nós mostramos quem realmente nós somos. Quando estamos no estado colérico, a gente pode filmar. Se a gente pudesse fazer por exemplo, aqui nesse caso, se nesse momento eu estivesse no estado colérico e após eu ter feito aqui, falado e xingado e tudo, e rever o meu filme, eu vou ver quão grande é a minha transformação. Como é triste nós nos apercebermos num estado fora de si, naquele que nós não temos controle daquilo que falamos, daquilo que pensamos e agimos. Quantas vezes até extrapolam para a agressão, para uma atitude muito mais ofensiva. Então, quando o nosso planeta, esse capítulo ele fala da afabilidade, da doçura, é o momento que nós estamos entrando, quando nós estamos aceitando ser dóceis, ser compassivo, ser compreensivo. É esse o estado que nós vamos alcançar. Eu tenho certeza, a gente fala, mas todos nós vamos alcançar esse estado. Estamos aprendendo, porque com a doutrina que nós estamos envolvidos, ele está nos ensinando a fórmula, o remédio para as nossas doenças. E com isso eu vou tratar, eu vou curar, eu vou fazer um escudo protetor na minha aura e no meu corpo físico das maldades que possam ainda existir, porque ainda existem pessoas que imitem, que transmitem essas sensações, esses pensamentos ruins para aí a torta direito, né? E aí vem uma outra situação muito apropriada para o momento, que eu entendo seja uma das situações mais difícil, assim, não vou dizer difícil, mas interessante e que nós podemos alcançar com tranquilidade. Vamos lá, meia tranquilidade, a paciência. A paciência, ela nos dá ele diz assim, ó, a paciência aqui, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quanto sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. O que ele está dizendo, e já dissemos muitas vezes, no nosso momento de doença, quando a gente está cometido por alguma doença, o que nos faz, o que nos remete é estarmos ali quietos, descansarmos e tentar voltar à saúde plena. Então a paciência daquele momento nos faz pensar, nos faz entender o motivo pelo qual eu acabei indo para uma cama e lá está acamado, com depressão, porque todas as doenças, gente, isso já é
o que nós colocamos aqui, eu não estou colocando como minha opinião, mas sim como informações da doutrina, como já de outras informações que vêm. A doença, ela se instala de acordo com as nossas questões íntimas, com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. À medida que eu penso melhor, à medida que eu ajo melhor, à medida que eu entro nesta sintonia que Jesus nos coloca, eu começo a fazer uma barreira no meu ser, eu crio um escudo protetor contra doenças, contra pensamentos, contra maldade, enfim, eu crio um processo defensivo muito bem elaborado pela natureza. E a doença, quando ela nos acomete, nos faz pensar. E aí é que entra a paciência de nós conseguirmos ultrapassar aqueles momentos difíceis com a condição de entender todo aquele processo que a gente está tendo naquele instante. Então a paciência, ela é um remédio para nós durante o dia, na nossa vida, nos nossos momentos de às vezes, de aflição, porque a gente sai fora de si e a gente perde totalmente a paciência, a gente perde o nosso controle espiritual, o nosso ser. E é aí que a gente tem que buscar. Porque quando eu entro nesse sistema, quando eu entro nessa condição de paciência, de esperar, de aguardar, até de falar. Quantas vezes a gente não tem paciência de ouvir uma outra pessoa que está se expressando? Ela nem terminou o seu raciocínio, a gente já rebate em seguida. A gente não deixa aquela pessoa terminar um pensamento. Então, nós temos que aprender a ser pacientes nesses instantes. Ter paciência com aquele que está nos servindo. Estou no restaurante, a comida ali não chega, ou o garçom está com vários chamados. Quantas vezes a gente não perde a paciência e começa ali a discutir, ou xingar, ou falar, ou cometer ali um ato? Nós isso fazemos muitas vezes inconscientes, seja num processo até onde a gente hoje costuma ir aí na Vivo, na NET, que tem ali aquele processo todo de atendimento. Nós nos deparamos ali com um atendente que está lá com 5, 6 pessoas para ouvir as lamúrias, as reclamações que nós temos. E muitas vezes a gente ali naquele estado, você não procura entender, você não procura compreender, você começa a entrar num estado de assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e aquilo vai se transformando. E você já está lá meio bravo porque um dos serviços que a tal empresa não se comprometeu não está atendendo. Então você ali acaba despejando naquela criatura toda a sua raiva, toda a sua vontade que você tem naquele ser que não tem, às vezes, culpa do que está acontecendo. Ele está lá simplesmente trabalhando, ele está simplesmente nos atendendo. E nós, por falta deste conhecimento, não façais aos outros aquilo que você não queira que façam com você. Se coloque no lugar de uma outra pessoa quando você for conversar, para que você sinta o que você poderia estar dizendo para você mesmo. Então, é aí que nós entramos nos conceitos básicos da doutrina. É aí que nós começamos a entender o que Jesus e a doutrina quis nos passar, porque nós estamos nos preparando. Só que nós temos que estar atentos para isso. Não adianta eu estar, por exemplo, vivenciando um momento de raiva, um momento de cólera, sem eu estar me auto-percebendo. Porque a gente pode,
Eu posso sair do meu estágio normal, eu posso entrar num estágio de cólera, de impaciência, porque ainda a gente está se corrigindo, mas ao mesmo tempo que eu entro nesse estágio, eu tenho que acender as luzinhas de alerta. Bi, 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 olha o que você vai fazer. Olha o que você pode evitar de fazer. Quando a gente já inicia esse processo desta campainha tocar aos nossos ouvidos, já é um grande passo da nossa melhoria, porque nós estamos tentando corrigir algo que está dentro de nós, latente, que está ali, ó, tá assim, ó, né? Aquilo está nos auto machucando lá dentro. E essa doçura que Jesus coloca, que tem que abafar esta chama, essa brasa que está ali nos envolvendo. São os exercícios que nós vivenciamos nos nossos dia a dia que vai nos transformar, que vai nos fazer mansos e pacíficos, para que nós possamos um dia, se quiser, estar neste mesmo planeta, estar aqui envolvidos, estar aqui ainda vivenciando este momento. E aí ele entra numa outra, ele joga lá a gente para a paciência, fala da paciência, esse capítulo, aí ele coloca da obediência e resignação. Nós estamos aprendendo na luz do Evangelho, a obediência não é aquele que só obedece ao trem, que fica, ou ser resignado a tudo e a todos. Não é essa a questão. A questão é muito superior, é obediência às regras de Deus, obediência nos ensinamentos que nós estamos passando, na obediência de entendermos, obedecer às regras mor dos ensinamentos de Jesus, que nos leva ao nosso estágio maior de elevação. Porque se nós não obedecermos determinados critérios que são nos impostos aqui das leis morais e das leis físicas, nós somos punidos por isso. Então a nossa obediência e a nossa resignação a esses mandamentos, a essas leis divinas que são nos impostas por quê? Porque ainda somos pecadores, da forma, vamos colocar aqui, ainda somos devedores, ainda temos muito que ainda aprender. Por isso que nós temos que estar nesse estágio de obediência e resignação. Acho que foi bem clara esse esclarecimento, né, para nós não interpretarmos de forma de você estar, não, o Senhor, ser obediente e resignado a todos aqueles que estão aí ao nosso redor. O que o Evangelho está nos remetendo a pensar, está nos dando a oportunidade, está nos dando uma regra: obediência aos ensinamentos, resignação para que você aceite a ser mais manso, pacífico, aceite ser uma pessoa diferenciada. É através dos nossos modos que nós iniciamos uma melhoria. Eu falo isso hoje, eu tenho como experiência, mesmo na educação dos meus filhos, o que a gente percebia na educação, quando alguém ali fez algo de errado, você dá uma reprimenda, né? Você reprime aquele momento. E a criança muitas vezes não te ouve e tal, e você eleva o teu grau, eleva a tua voz para mostrar a sua, vamos dizer, a sua força. E você não vai não toma aí uma ciência que no momento ou outro você já está berrando, está gritando com aquele. Vamos por exemplo, um filho.
Quantas vezes a gente já e quanto mais alto eu querer superar aquela deficiência, pior é, porque vai chegar um momento que eu não tenho mais voz e aquele que está sendo ali reprimido, ele não precisa estar na mesma sintonia. Ele fala, bom, vamos ver até onde ela vai chegar, ou ele vai chegar. Quando ele berrar e não tiver mais voz, talvez a gente possa conversar de outra forma. Porque a doçura, a paciência, a mãe está aqui me olhando, né? Porque a gente passa por isso e muitas vezes a gente sai do sério com alguma situação e a gente acaba se entrando numa sintonia diferente e muitas vezes errada, porque quanto mais alto você fala, mais você vai precisar falar. A partir do momento que, se você manter o equilíbrio de voz, me perdoe aqui, né? Os japoneses têm esta característica de, mesmo estando numa situação muito difícil, ele mantém o tom de voz. E o mais interessante, quando a situação fica mais crítica, ele abaixa mais ainda o tom de voz. Porque você fala, ué, o que ele está dizendo? Você presta mais atenção naquilo, você quer ouvir aquilo que ele está te ouvindo. E aí a gente mantém um equilíbrio. Então, eu não estou dizendo que eu não falo, eu fiz isso, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho ali meus prontos, estou me corrigindo, como qualquer um de nós, sou de carne e osso como todos. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou diferente, não, somos iguais. E a gente aprende isso na marra, que quando a gente sai do nosso estado normal, a gente perde a razão. Muitas vezes a gente perde até a noção daquilo que está fazendo. E é por isso que nós temos que nos manter a sirene, aquele sinalzinho bim, 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 tocando na nossa mente, e para você mudar a sintonia. Faz um teste. Quando a gente tem alguém falando mal da gente e coisa, você acaba mantendo a sua postura, a pessoa que está na sua frente, ela diminui, ela baixa. Agora, se da mesma forma que ele está agressivo, eu também viro agressivo, daqui a pouco a gente está se pegando. Então, a cólera que nós vamos entrar agora é esse estágio que você sai do seu consciente normal, entra num estágio agressivo, entra num estágio que nós já passamos em outras vidas, que estamos corrigindo, e é aí que nós temos que nos autoanalisarmos. Porque é esse estágio que Jesus coloca que nós saímos do nosso ser. E não vai adiantar nada. Porque quantas pessoas hoje não cometem erros terríveis, até matam uma pessoa por entrar num estado colérico, por estar... Né, aquilo que eu falei, às vezes numa discussão besta, boba, de trânsito, eu já tive com pessoas, sim, tranquilas, né? A pessoa foi um motorista de táxi, se eu não me engano, que eu peguei, onde ele recebeu eu não sei se a pessoa confundiu ele com alguém e tal, ele no trânsito, outro carro fechava ele de todos os jeitos. Nós do lado já estávamos ali, gesticulando, falando o que não tinha que falar. E ele fala, calma, se eu fizer o que ele está fazendo, eu vou acabar batendo o meu carro com ele e nós vamos talvez rolar um vai matar o outro aqui. Então eu vou manter a calma, vou me colocar, desculpa, meu amigo, né? Desculpa aí se eu te fechei, eu não me perdoe, ou você abaixa o grau que ele está te emanando e você desarma a pessoa. Isso é notório. Você numa discussão, você
Você leva a sua raiva, o adversário eleva também. Então, se nós conseguirmos, nesses instantes, conseguirmos mantermos calmo, conseguirmos mantermos pleno, aí a coisa muda, vem a paz, a cólera, ela se aquieta, porque nós sabemos ainda que esses sentimentos estão dentro de nós. Não adianta, aquilo que eu falei no começo, se alguém vier aqui pisar no meu carro, eu vou perder a minha postura aqui. Então, eu preciso me controlar, eu preciso me manter equilibrado através desses ensinamentos. E com isso, o que eu faço? Eu dou o exemplo. Dou exemplo da minha casa. As gritarias, os berros, se eu começar a diminuir este estágio de falar alto dentro da minha casa, eu começo a entrar numa sintonia diferente. Gente, nós costumamos aprender na casa espírita que até os ruídos, o barulho, ele atrapalha o bom andamento de um ambiente. Na casa espírita lá, numa casa, numa igreja, qual que seja, silêncio é uma prece, porque mantém o equilíbrio. Eu ensino ali nas aulas que a gente tem, até o arrastar de uma cadeira deturpa o nível, o ambiente. Palavras de baixo calão proferido dentro das nossas casas trazem influências negativas, gera uma situação de poluição das energias que estão ali nos rodeando. Então a mansitude, o falar, as portas, não bater. Vocês já perceberam quando alguém vai, bate a porta, a gente sente a vibração energética daquela pessoa no bater de porta. Aquilo te afeta e te derruba. Nossa, o que aconteceu? Por que aquela pessoa... E você entra na sintonia. Então, se eu que estou aqui senti a raiva de um bater de porta, se eu fizer o mesmo, eu vou estar prejudicando alguém. E o que eu faço com as energias daquele ambiente? Eu transformo aquele ambiente no inferno, gente. Eu transformo a harmonia que existe no lar, com palavras de baixo calão, com gritaria, com discussões, com formas agressivas. Eu transformo a harmonia do meu lar num ambiente carregado, um ambiente que a energia que está lá, e isso quem cria? Somos nós mesmos. Olha só. É o nosso despreparo, a nossa cólera, a falta da doçura, da afabilidade, a falta da paciência. Olha como que é gostoso a gente fazer esse contexto desse capítulo, para que a gente consiga fazer um resumo dele interessante. O que nos faz remeter que quanto mais calmo, quanto mais dócil, quanto mais paciente eu sou, mais as coisas ao meu redor se transformam. Seja na minha casa, seja no meu ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar que eu possa estar. O meu exemplo vai transmitindo, o meu exemplo vai mostrando as formas de como nós nos devemos comportar. Me veio à mente um dos exemplos que eu aprendi quando dois carros, um vindo na direção do outro e um está com o farol alto, o que eu faço? Eu coloco meu farol alto. Os dois ali ficam ofuscando a visão um do outro e com perigo até de bater. O que eu aprendi a fazer? Desligar o meu farol. Puf!
aquele que está com o farol alto, se ele for uma pessoa consciente, que está ali envolvida em algo diferenciado, ele vai fazer o mesmo. Mas se eu acender mais ainda o meu farol, ele vai acender mais o dele ainda. E nós vamos mostrar toda a nossa raiva. Então são com atos, são com atitudes que nós nos transformamos. É essa forma que nós podemos educar os nossos filhos, transmitir isso nos nossos ambientes de trabalho, ou seja, na escola, seja em qualquer lugar. A energia que eu transmito, ela irradia. Se eu estou com uma energia boa, todos ao meu redor se sentirão bem. Se eu estou com uma energia negativa, todos se sentirão mal ao meu lado. E eu posso ainda afetar muito mais essa transmissão com a minha palavra, com os meus pensamentos, com a minha forma de até cometer o ato de falar mal de outrem. Então, são situações que o kardecismo, que Jesus, Allan Kardec, nós estamos aí, olha gente, ouvindo constantemente estas palavras. Muitas vezes a gente não compreende. A gente vai a uma casa espírita, vai na igreja e não compreende aquilo que está sendo transmitido. Muitas vezes a gente não se sintoniza no quão profundo é uma mensagem como essa. Vocês viram aqui, nós começamos falando sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Olha aonde a gente saiu daquele conceito e para onde nós estamos chegando. E tudo que nós estamos aprendendo, tudo aquilo que a gente vai conversando, nós vamos perceber que é uma transformação, que é alguma coisa, algum ser maravilhoso está aqui querendo mostrar para nós como devemos agir, como devemos progredir e não regredir. E esse progresso, ele só depende do quê? Do nosso mudar, aquele seletor, instalarmos uma campainha nos nossos ouvidos de alerta quando estivermos em momentos tristes, quando estivermos em momentos que nós estamos quase saindo da nossa normalidade e lembrarmos, vou lembrar daquela palestra, vou lembrar daquilo que foi dito naquela abençoada noite lá para todos nós, inclusive para este que está falando. É um remédio, gente, maravilhoso para nós evitarmos doenças. Quanto mais eu entro no estado colérico, mais eu abro o meu perispírito para receber as doenças. Mais fácil está o meu perispírito para concentrar ali as doenças. E como o meu perispírito ele está ligado ao meu corpo físico, ele vai transmitir para o corpo físico a doença que se estabeleceu. E essa doença vem da onde? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso ser. Com essa condição que Jesus está nos colocando, nós nos transformamos de pessoas pacientes, nos transformamos em pessoas mais calmas, mais serenas e fazemos um bem tremendo para nós, que é manter a nossa saúde. Eu vivo dizendo para todos nós aqui que nós temos que deixar o medo, que muitos de nós estamos aí potencializando essa questão toda que vem ocorrendo conosco nesses últimos meses e instalou-se em muitos de nós o medo, o pavor, instalou-se entre nós o medo até de colocar o rosto lá fora, sair para a rua, ter uma convivência
Muita gente está com medo de voltar à sociedade, está com medo de se envolver. E esse medo, quando nós instalamos no nosso corpo, no nosso pensamento, a gente abre a nossa proteção, abre a nossa defesa pessoal para que ataque o nosso perispírito e o perispírito ataque o nosso corpo físico e nós vamos parar numa cama. É o que acontece. Então, se nós rejeitarmos, aprendemos a rejeitar e nos defender contra esses ataques que são naturais, vão acontecer, porque muitos de nós ainda não estamos somente exaltando boas ideias, boas mensagens. Muitos de nós estamos jogando maus pensamentos uns para os outros. Mas eu tenho que aprender a me defender. Eu tenho que aprender a fazer com que esse pensamento, esta energia negativa que vai estar no meu direção, o que eu faço? Eu abro o meu centro de força aqui, a minha proteção, aquela luz escura, bate na minha luz clara, e o que faz? Se desmancha, ou volta para quem emitiu aquele pensamento. Mas eu consigo isso como? Ter esta condição de luz, essa condição que me impermeabiliza, não deixa que situações coléricas, situações de raiva, situações outras afetem a minha normalidade. Onde, através desses ensinamentos da afabilidade, da doçura, da obediência, da resignação, eu crio uma massa em volta de mim, eu crio uma energia, um campo de força tão forte, tão saudável, que não há doença, não há interferência que afete o meu ser. Então, é aprender com o bem. Eu não estou aqui fazendo uma... Nós temos que aprender a fazer esse escudo para nos defendermos. E esse escudo começa com uma oração, com bons pensamentos, com tudo isso que a gente vem aprendendo. Então, através dessas defesas, eu crio uma condição de estabilidade. Eu me mantenho equilibrado. E se eu, obviamente, sou um ser humano, estou aqui, estou aprendendo, eu tiver algum desequilíbrio, vamos instalar em nós mesmos esta campainha. Vamos instalar esta campainha que quando eu sair da minha forma plena, onde eu estou ali numa situação de paz, o momento que eu começo a sair da minha situação plena, apita aquela campainha lá no nosso ouvido. Opa, está apitando, o que eu estou fazendo errado? É o nosso subconsciente. Se nós instalamos em nós defesas que a gente não consegue enxergar, eu consigo fazer defesas, instalar defesas dentro do meu corpo, dentro do meu espírito, do meu perispírito, para que me alerte dos momentos que eu estou saindo fora. Para que eu estou aprendendo aqui a me autodefender. Com o quê? Eu tenho uma luz protetora. Eu tenho um protetor maravilhoso que não vai me deixar ficar doente, só que eu tenho que aprender a controlar os meus pensamentos. Eu tenho que estar ali, com os meus pensamentos voltados aonde? Para essas questões boas. Sem falar mal de ninguém, sem inveja, sem, enfim, sentimentos menores que nós possuímos. Reverte, a campainha toca, reverte. Estou pensando mal de alguém, para, porque você está indo numa sintonia que não é legal. Aprenda, vamos aprender. E eu sou sincero, eu cometo muitos erros, mas hoje eu estou com esta campainha
aperfeiçoando. Eu estou ali começando, ela está cada vez mais, vamos dizer assim, mais alta, para que eu possa mudar a minha forma de ser naquele instante. Pessoal, eu estou falando, já são quase 9 horas da noite, não teve uma pergunta. Se não houve pergunta, a gente acha que está tudo, que a gente conseguiu passar para vocês mais um capítulo, que foi esse capítulo maravilhoso. E se vocês depois lá na segunda-feira estiverem juntos, e vamos estar com certeza, continua a saga dos bem-aventurados, os que são misericordiosos. Por que tanta coisa? Por que nós temos que estarmos sendo, sabe, atacados por essas lições de misericórdia, de aventureiros, de bem-estar, mansos, pacíficos? Tem aí algo, tem alguma mensagem que nós precisamos entender e compreender. Tem aí uma mensagem que está nos obrigando, de uma certa forma, através daquilo que nós aprendemos, da obediência e da resignação, a abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, compreender o que está acontecendo, jogar tudo que é ruim para fora, tentarmos colocar só coisas boas, positivas dentro do nosso ser, e aí a gente vai ver tudo isso de uma forma diferente. Vamos lá, uma pergunta da Melissa. Por que é tão bom ouvir? A gente começa a pensar, refletir. Porque não, olha, eu estava pensando nisso. Porque a gente, sabe, nesse instante, Melissa, você não tem oportunidade de me interromper. Você está aí, você quer. Você não fala. Ninguém de vocês, eu estou falando. Eu espero que coisas boas, por isso que a gente se posiciona. Um palestrante, quando fala, você fica até com vergonha de até discutir ou não ouvir, ou não refletir aquilo que está sendo dito. É nesse momento, quando eu falei, como nós somos impacientes conosco mesmo ou com a outra pessoa, quando ela está querendo expressar um pensamento. A gente sequer deixa a pessoa terminar o raciocínio que ela quer colocar e a gente invade o pensamento, interrompe a palavra e não entende. Ah, agora eu entendi. Depois que ele falou 30 vezes, a gente entende. Então, o aprendizado de ouvir é uma bênção, é onde nós estamos colocando a paciência em prática. E esse tipo de situação, através de uma live, através de uma palestra, é onde a gente começa a fazer a nossa cura, onde a gente começa a receber tudo aquilo que é de bom para nós, porque só estamos ouvindo. Às vezes a gente até dá umas cochiladas lá, não quer muito ouvir, acha que está sendo repetitivo, mas não é não. Aquilo precisa entrar, nós precisamos compreender isso tudo. E muitos de nós, muitas pessoas, se tem esse dom de colocar, de falar, de expressar, e colocar de forma não individual, mas de uma forma assim, baseado em livros, baseado pelo menos no nosso evangelho, baseado em situações científicas, religiosas, inteligente, hein, gente? Não adianta nós querermos também ficar aí se aprofundando em ideologias particulares que não vão nos levar a nada. Por isso que nós falamos assim, olha, a doutrina kardecista, ela não tem lugar, ela não tem um ídolo. Ela não existe só o Aidar no Brasil, não existe só Chico Xavier, existem N personagens, situações, N cidadãos em todo o planeta divulgando o Espiritismo, a doutrina espírita. Então a doutrina não é dos homens, é dos espíritos, é de Deus. Então,
para a gente ver o tamanho que é esse nosso aprendizado. Quando Kardec colocou isso para nós, ele falou, a doutrina não é não existe pastor, não existe padre, não existe dirigente que tem a razão. Quem trouxe todas essas instruções para nós, quem trouxe todos esses ensinamentos para nós, foram os espíritos, chamados espíritos de verdade, que vocês vão ver muito sobre isso. Espíritos de verdade são aqueles que não se identificaram na época de Allan Kardec, eram espíritos de altíssima elevação que transmitiram aos médiuns todas estas mensagens que hoje nós estamos divulgando. Então, daí a grandiosidade da nossa doutrina, daqueles que realmente se preocupam em passar o que a doutrina está colocando. Obviamente, tem algumas coisas pessoais, tem exemplos meus para transformar a mensagem de uma forma mais compreensiva. Porque é aquilo que a gente sempre fala, a gente estuda, está sempre aprendendo. E é o que acontece conosco. Deixa eu ver aqui, momentos de reflexão que nos transformam. Exatamente, Silvani. Sua palestra... obrigado, Maria Emília. Então a gente transforma esses ensinamentos em aprendizado. Para nós, para a nossa elevação, para o nosso bem-estar. A partir do momento que nós entrarmos nesta sintonia, nestas zonas energéticas do bem, essa corrente que nós estamos formando, nós vamos nos transformando. E sem nos apercebermos, nós vamos verificar que nós estamos sendo pessoas melhores. Quantos, eu até gostaria, não sei se alguém gostar e quiser falar, para dar exemplo para as pessoas que estão aqui, dizer, olha, eu me transformei, eu tive aí, apesar das palestras que a gente tem às segundas-feiras principalmente, eu consegui me curar, porque a energia que, olha gente, vocês não têm ideia, a energia que sai daquela casa espírita nas palestras. Quando a gente está ali fazendo um vídeo, fazendo o palestrante passando, para quem tem a sensibilidade, percebe a força que tem a palavra, o verbo, quando bem dito. E mesmo aqueles que estão ouvindo, às vezes a gente fica em dúvida e tal. Então, por isso que eu estou até dizendo, se alguém quiser se expressar, dizer, olha, eu me curei, eu me transformei, eu estou cada vez melhor, porque eu estou entendendo melhor, pode colocar, não para mim, mas que seja de exemplo para os outros, para dar mais, sabe, para a gente ficar mais fortalecidos. Este grupo hoje, eu não sei se está em torno aí de uns 15, 20 pessoas, amanhã pode se transformar em 20, em 40, e isso que nós estamos divulgando, as nossas experiências pessoais, não ter vergonha, gente, eu ponho aqui, não ter vergonha quando a coisa é boa, quando a gente se transforma, quando a gente tem algo de nós, de bom, né? A gente pode colocar isso para fora, sabe por quê? Vai fazer bem para muita gente. Deixa eu ver aqui o que a Nádia está querendo. A palestra caiu como uma luva para mim. Gostaria de saber qual livro o senhor está lendo para a palestra. É o livro do Evangelho. É o Evangelho, Nádia. Nós estamos falando aqui do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É desse capítulo que nós estamos falando. Tá? Hoje nós falamos do capítulo 9, segunda-feira, na mesma horário, através do Face, nós vamos estar fazendo a palestra lá da nossa casa espírita, na Casa Recomeço, que é o nome da nossa casa, onde a gente faz a mesma divulgação. É que aqui a gente está num ambiente mais tranquilo, eu estou na minha casa, tal, a gente está mais gostoso, e eu estou aprendendo
a ter uma, assim, a me expressar muitas vezes até um pouco melhor, porque tudo é aprendizado. A gente tem conhecimento suficiente para nós. Quando você se coloca de uma posição de passar para o trem aquilo que você está aprendendo, é um pouco mais difícil. Eu aprendi, porque falar com... Aqui, eu estou falando do meu celular. Vocês imaginem eu falando com vocês numa telinha pequenininha. Parece que eu estou falando... Sou um louco aqui. Parece que eu estou falando com a parede. É difícil. Mas desde março, quando a gente iniciou esse processo de live, eu comecei a aprender. Então a gente acaba ficando mais solto e mais dinâmico no que a gente quer transmitir. E a gente procura, eu como todos nós que estamos lá na casa, todos os palestrantes, desde aquele que está ali fazendo a primeira apresentação, aquele que faz a prece, aquele que faz a palestra, a quem faz o passe coletivo e faz as vibrações, ele está envolvido ali na casa com uma energia muito, o que eu estava dizendo, né? Aquela energia, ela envolve, não é porque nós estamos dentro de uma tela que não tem poder. Aquilo que foi dito aqui, o poder de nós colocarmos no verbo, a palavra, ela não tem barreiras. Se eu colocar coisas boas na minha boca, na minha língua, que eu transmito para outra pessoa, aquilo vai entrar para aquela pessoa, vai ser receptiva e vai fazer bem. Então, e mesmo que, por exemplo, esta palestra, a gente acabe com ela, como tem ali na nossa casa, todas as palestras estão ali lá no Face. E o poder que ela tem, não importa que já está lá no passado, mas a energia que ficou impressa ali, ela serve para todo momento que a gente precisar. Eu estou precisando de ajuda. Pega lá uma das palestras que já foram 9, 10, um pouco até mais de palestra, e ouça. Na hora que terminar, tem as vibrações, tem o passe coletivo, e isso depende da nossa receptividade. Eu posso garantir para vocês que a origem daquela palestra, de onde saiu, tem energia. E é uma mágica, gente. Aquilo é um negócio assim muito poderoso. Já aconteceu no passado, mas está no presente e vai estar no futuro. A palavra, ela invade o tempo. E dependendo da nossa receptividade, eu me beneficio. Pode ser uma palestra que foi falada ali no dia 1º de janeiro. Ouvindo-a hoje, e com aquela vontade de aprender e de receber aquela energia, ela está impregnada. Sabe por quê? Quando a gente aprende a falar que a minha fé é superior a tudo, é isso. A nossa fé interior transforma tudo, dá receptividade. Estou ouvindo boas palavras, ela vai penetrar em mim. Boas energias, vai penetrar em mim. Porque boa energia com uma boa recepção, o que dá? Coisas maravilhosas. Deixa eu responder aqui a Melissa. Eu posso dizer que desde o dia que comecei a acompanhar as palestras, todas as segundas-feiras, tenho mudado o meu modo de pensar, de agir, de ouvir, de enxergar. Cada palestra que eu ouço e os passes são como são como um bálsamo e alimento para mim. Moro meio longe para ir às lives, são um processo de cura interior. Se tenho a agradecer à espiritualidade e à casa. Não preciso nem falar mais nada. Né? Isso não é... Você não está dizendo, Melissa, que a sua expressão, você não está dizendo isso para mim, está dizendo para todos nós. E a gente fica contente que esse trabalho que a gente está se propondo a fazer está tendo esse resultado. E a sua palavra aí, o que você colocou, a sua expressão, que possa chegar a outras pessoas que possam estar na mesma situação, esteve na mesma situação, estão recebendo a sua palavra. A sua palavra foi grande. Eu posso dizer
que desde o dia que comecei a acompanhar as palestras, toda segunda-feira, mudei meu modo de pensar, de agir. Olha que profundidade que isso tem para nós. Para mim, Melissa, para todos nós que estamos ouvindo essa palestra aqui, esse momento, para todos nós que estamos aqui. Deixa eu ver a Nádia. Muito obrigada. Vou comprar. Ah, tá. Nádia, esse livro, O Evangelho de Jesus, deixa eu só te explicar. Ele é um bálsamo, ele é uma energia que nós colocamos dentro do nosso lar. E numa outra oportunidade, hoje já passamos um pouquinho do horário, a gente vai aprender, eu posso ensinar a fazer o Evangelho no lar. E é feito com o livro do Evangelho. Então o Evangelho ele pode ser lido aleatoriamente, pegar uma das páginas, ler e aprender ali o que está sendo colocado. Porque os ensinamentos do Evangelho é para o nosso dia a dia, é para o resto da nossa vida. Então o Evangelho é um bálsamo dentro das nossas casas. É um livro que tem uma energia maravilhosa e que nós, através dos ensinos... uma das coisas que a gente tem feito, que eu até acredito esteja um pouquinho diferenciado das demais lives, é que nós estamos estudando o Evangelho. Olha que coisa interessante. Nós estamos aprendendo juntos o Evangelho. Então, para aqueles que estão chegando hoje, que chegaram, é só pegar ali na nossa página, tem todas as palestras e dá para aprender página por página. Então esse livro é o que é a nossa Bíblia. Ela é uma Bíblia, melhor dizendo, é uma Bíblia que foi codificada por Allan Kardec. Foi codificada pela espiritualidade, que transformou o que era algo fantasioso, que transformou o misticismo, aquilo que era feio, transformou e codificou de uma forma ao nosso entendimento, desmistificando tudo aquilo que colocavam de errado da doutrina kardecista, dos espíritas. Porque nós, no passado, éramos considerados como bruxos e tudo mais. Se o Aidar hoje falasse aqui para vocês, sem ter acontecido, sem ter Allan Kardec ter nos abençoado com a sua passagem aqui na Terra, eu seria um bruxo hoje. Eu estaria sendo considerado uma pessoa que estaria falando fantasias. Então, feliz de nós que tivemos esse espírito maravilhoso, que veio nos mostrar, veio nos ensinar através, e tem o livro dos Espíritos também, são 5 livros básicos, gente. É o primeiro livro da doutrina kardecista, o livro dos Espíritos. Depois vem o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros é o livro do alicerce da doutrina kardecista. Esses livros, esse compêndio, ele é tudo aquilo que nós precisamos entender, está tudo ali. Quando nós entendermos o que está escrito fazendo o estudo, lendo como a gente está fazendo, por exemplo, a gente tem as aulas às terças-feiras, temos ali alguns tomos que já estão adiantados. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Gente, e é maravilhoso, porque a gente aprende muito com esses livros. Nos abastece, é muito bom. Mas o Evangelho é muito bom. E na próxima oportunidade que nós estivermos juntos, com certeza eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, gente, eu espero ter, mais uma vez, espero ter deixado uma palavra boa para todos vocês, que este momento a gente enriqueça com os nossos pensamentos. Não deixe tudo isso, esses ensinamentos, estas palavras, não deixe elas ir embora, não. Vamos guardar para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso bem. Vamos aprender
a transformar as nossas atitudes, aprender a instalar uma campainha, aprender a nos defender, como foi dito, para que más interferências não nos afetem. Vamos aprender a ser pessoas melhores e um dia, como foi dito aqui, chegarmos, aqui na Terra, que são os mansos e os pacíficos, que é um dia que a Terra vai se transformar para um planeta de regeneração. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma noite gostosa, felizmente para nós que temos um cobertor, para que nós temos todo o conforto. Mas na hora que a gente for lá, tiver um pensamento, tiver ali um momento também de prece, de oração, vibrar por aqueles que não têm a mesma oportunidade de ter um cobertor, de ter uma casa, um agasalho, e que esse conforto, de uma certa forma, possa também alcançar a todos aqueles que estão fora desse circuito. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvir. Estaremos novamente na próxima, lá da nossa casa, não percam, segunda-feira que vem, estaremos lá mais uma vez, uma nova, falando do Evangelho do capítulo 10, transmitindo as boas irradiações, boas energias para todos vocês. Desejo de todo o meu coração uma boa noite, um excelente final de semana para todos. Fortaleçam-se, criem tudo isso que nós conversamos e se transformem em pessoas que é aquilo que Jesus está nos ensinando. Tá bom? Então, muito obrigado. Estou tendo aqui a oportunidade, olha que coisa, me perdoem aqui de última hora, uma sobrinha que está lá no Canadá, Priscila. Boa noite, meu amor, que está me prestigiando também, assim como outras pessoas, mas acho que é a primeira vez que ela entra aqui. E isso para quem é um tio, é prazeroso, para quem a gente tem aí os nossos sobrinhos, os nossos amigos, pessoas que eu não conheço pessoalmente, que estão aí me ouvindo, que têm a paciência de me ouvir, e isso me deixa cada vez mais assim, com mais vontade de continuar esse trabalho e de estar levando para todos um pouquinho da palavra de Jesus. Um beijão no coração de cada um de vocês, para aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço e que estarão me ouvindo talvez numa próxima oportunidade. Tá bom? Saudades de todos vocês, saudades, Priscila. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite e até a próxima oportunidade. Que assim seja.